Risto por ter começado a dar os parabéns ao Sporting pela sua vitória europeia. Parabéns, André. E parabéns, queria-vos dizer, quando saí de casa para vir para o programa, estavam duas crianças, uma do Benfica e uma do Sporting, a gritarem Portugal, Portugal, e é assim que eu gosto, é assim, vim logo contente para o programa. Vamos debater uns temas mais alegres, outros menos alegres, mas queria registar. Muitas vezes criticam a comunicação social por não destacar os feitos positivos. O Pé em Risto começou hoje com uma boa notícia para Portugal e fiquei muito orgulhoso pelo Sporting e pela vitória europeia que teve, sobretudo com aquela remontada que nos deixou a todos orgulhosos. Mariana, os melhores árbitros para os melhores jogos é o princípio que eu tenho sempre e, de facto, nas condições atuais, estes são os melhores árbitros. Vai ser um jogo de dificuldade acrescida. Eu não concordo que seja o Porto quem tem mais a perder, porque depende da perspectiva que se olhe. O Benfica tem 40 milhões de euros a perder de entrada direta. O Aníbal e o João disseram precisamente o contrário. Disseram que é o Benfica quem tem mais a perder neste clássico. Peço desculpa, eu não concordo que seja o Benfica quem tem mais a perder. É isso que eu estava a tentar... Eu ia explicar bem. Sonhas com o Porto. Enunciei foi mal. Acho que ambas as equipas têm muito a perder pelo seguinte. O Benfica tem a perder 40 milhões de euros e, de facto, isso é muito pesado e eu compreendo o que o Aníbal e o João tiveram a dizer, porque o Benfica tem um terceiro lugar que ficará ditado por uma derrota ou um empate com o Porto. Acho que não há margem para dúvidas e, portanto, tem muito a perder nessa medida. Mas o Porto tem um título a perder. E, portanto, eu não quero concordar com o João e com o Aníbal nesta matéria. Quem tem um título nacional a perder, tem tudo a perder. E, portanto, o Aníbal relativizou primeiro as dificuldades do Porto e acabou a dizer uma coisa que é factual, que é se o Porto sair com um empate ou com uma vitória, fica com o segundo lugar. Mas quem tem um título a perder, tem tudo a perder. E, portanto, eu não quero concordar. De facto, isto vai ser o jogo do ano, vai ser um jogo decisivo para Benfica, Sporting e Porto também. E, portanto, porque o Sporting tem a ganhar também com este clássico. Joga antes com o Rio Ave e até pode definir se o Benfica matematicamente está ainda dentro ou fora. Em caso de vitória do Sporting, o Benfica fica automaticamente também fora do primeiro lugar, não sendo já um objetivo. O que é que vai estar à espera no clássico? Vai estar a torcer porquê? Eu não consigo mentir por regra e muito menos nestas coisas. Eu vou estar a torcer pelo Benfica porque é aquilo que dá mais jeito ao Sporting. Quer dizer, eu podia dar aqui a volta, podia dizer aqui de outra maneira, como tenho a certeza que o Aníbal Pinto, se aquilo que tivesse em causa era poder ultrapassar o Sporting, também vai estar a torcer pelo Benfica nesse dia, porque Mariana... Pode ser que ainda vais ter o jogo do ano. Mariana, decora bem essa pergunta. Mariana, decora bem essa pergunta, porque podes ter que a colocar ao Aníbal Pinto, se o Porto se portar bem contra o Benfica, podes ter que a colocar ao Aníbal Pinto daqui a pouco tempo, senão vai estar a torcer pelo Benfica. Se o título depender do Benfica ganhar ao Sporting, o Aníbal até veste uma camisola do Benfica. E atenção, portanto, não é do Benfica ao nível do Tondela, do Boa Vista, prefiro ver o Sporting, toda a gente... Aníbal, é muito simples, prefiro ver o Sporting campeão, quer dizer, isto não tem margem para dúvida. E portanto podes ter a certeza que assim, até vou estar mais nervoso no jogo do Benfica com o Porto do que o jogo do Sporting com o Rio Ave. O Sporting contra o Rio Ave é assim, desde que o Benfica ganha ao Porto, para mim, as contas do campeonato ficam fechadas. Agora, isto se calhar os adeptos do Sporting não gostam de ouvir, ou os do Porto, mas eu não sou daqueles que têm dramas com essas coisas. Eu quero o meu clube campeão. E como quero o meu clube campeão... Santa Aliança, Santa Aliança. Não, aqui até te digo ao desde contrário. Desde o início da época. André, o que eu posso dizer é que faremos os possíveis. Destrunfe-te já, Aníbal. Se tivesse aqui em causa o Benfica estar em segundo e fosse a derrota do Porto que me servisse, eu estava a torcer pelo Porto. O meu coração está sempre do mesmo lado, é do lado do Sporting. Daqui não há margem para dúvidas. Agora, vai ser um jogo muito interessante. A melhor exibição do Benfica esta época é contra o Porto, onde acaba por não conseguir ganhar, mas para mim foi a melhor exibição que eu vi o Benfica fazer 11 contra 11 até uma determinada altura, depois acabou por ficar 10 contra 11, mas ainda em 11 contra 11 o Benfica estava a dominar o jogo e estava a jogar muito bem e portanto tenho muita curiosidade, é assim, o Benfica tem duas faces. Às vezes aparece um Benfica de acordo com a qualidade. Quer dizer, tem duas fases que tem duas fases até... É mais complicado, Aníbal. Há um Benfica às vezes numa primeira parte e outro numa segunda, depois desaparece um bom Benfica. É sinusoidal mesmo. Na Agora, espero que quinta-feira desta vez apareça... esteja na onda de baixo. Não, esperas tu. Eu espero que nesta segunda-feira apareça o bom Benfica das primeiras partes e o bom Benfica das segundas partes. E relativamente à arbitragem, estes são os melhores árbitros, só estão em melhor forma, portanto, para os jogos mais difíceis, para os melhores jogos, os melhores árbitros. E, portanto, o que eu quero mesmo... Mas o Benfica já está empenhado em criar a coação nos árbitros. Portanto, já está com a força toda, que isso é que é a cartilha do árbitro. André, é engraçado o que a cartilha do Porto manda dizer esta semana, que é que o Benfica faz coação sobre os árbitros. Dá-me vontade de rir. E depois veio o árbitro. Depois veio o árbitro deles. Trazem o árbitro do Porto. Estás a ver? Isto é... O Soares Dias, quer dizer, toda a gente acha que é bom árbitro. Eu também achava que era um bom árbitro para a Madeira foi... Também achavam que era um bom árbitro o Pedro Proença.
E eu sempre, estes são bons árbitros para as carreiras deles próprios. Eu não acho que o Soares Dias seja um bom árbitro. Mas, de qualquer maneira, só tu é que não achas. É um ótimo árbitro para o Porto. E acho que, e ainda bem que vai. Olha, porquê é que representa Portugal? Se nós ganharmos contra o Porto e contra o Soares Dias. Então pronto, para resolver isso perto, está resolvido. Portanto, já tens uma justificação. Soares Dias, se for o árbitro do Clássico, vai ser um adversário do Benfica? Para mim, sim. Para mim, o Soares Dias é sempre um adversário do Benfica. Nunca é um árbitro isento. Agora, eu queria dizer o seguinte. André, eu há bocadinho não pude porque não estava na imagem, por isso não te dei os parabéns pelo europeu. Muitíssimo bem ganho pelo teu clube, parabéns, para ficar aqui registado, que eu só não dei os parabéns ao André e aos sportinguistas. Tenho muitos amigos sportinguistas e, portanto, grande vitória. Tenho pena de não termos sido nós. Títulos internacionais são sempre bem-vindos para Portugal. Agora, dito isto, eu sobre os árbitros já te disse, eu nunca escolho árbitros, não quero saber, nem quero saber dos nomes. Quero é que arbitrem bem, pronto, se arbitrar bem, eu cá estarei para dizer que arbitra bem. Tenho dúvidas que o Sr. Soares Dias arbitre com isenção um jogo do Futebol Clube do Porto. Vamos olhar também para um capítulo em particular da arbitragem, porque o Porto teve na última jornada o 15º penalti a favor neste campeonato. Aconteceu no jogo com o Famalicão. Com 30 jornadas já cumpridas, o Porto tem uma média de um penalti a cada 180 minutos. Antes do jogo com o Famalicão, os Super Dragões organizaram um protesto contra as arbitragens. Foram centenas os elementos da claque portista que se concentraram nas imediações do hotel onde a equipa esteve antes deste jogo. São imagens que daqui a pouco também vamos mostrar. As autoridades tiveram de intervir. No local estiveram mesmo polícias a cavalo. Os elementos dos Super Dragões exibiram uma tarja com mensagem contra tudo e contra todos na defesa do Futebol Clube do Porto. Este registro de 15 penaltis a favor do Porto é justo, Aníbal? Não é justo. Devia ter mais penaltis. Porque há penaltis que não são marcados. Nos que estão marcados, não há nenhum que esteja em causa. O que eu lamento é os que são penalti. Porque há algum penalti que não fosse penalti? Esse penalti do Taremi não foi penalti? Tantos que não são penalti. Olha, sabes quem é que fez este penalti? Foi um jogador que era do Porto também. Mas não é penalti? Mas não é penalti? São aquelas coincidências. Mas é penalti ou não? Marega contra o Marítimo. Claro que é penalti. É um penalti forçado por um jogador que era do Porto. Mariana, há uma coisa... É sempre a mesma coincidência. Quem perceber alguma coisa de futebol, há uma coisa que tem que entender. O Futebol Clube Porto tem os jogadores mais equilibradores. O Futebol Clube Porto é a equipe que coloca mais a bola dentro da grande área. É a equipe que protege melhor a bola. Com grande destaque para o Taremi, que é um jogador que protege a bola. Olha o Taremi, viste? Como o Francisco Conceição. Oscars, e depois tem que ser rasteirado, que é a maneira de os segurar. Agora, 15 penaltis é justo? Não é injusto. Faltam marcar pelo menos mais 4 ou 5. Agora, se isto é por estatística, eu pensei que o futebol era pelas regras. Se é por estatística, o Porto já tem muitos penaltis, então não se marca. O Benfica não tem que se inventar, não faltava mais nada. Portanto, é mais que justo. Não há um penalti que tenha sido assinalado. Metade foram mal marcados. Eu nem vou dar ao trabalho metade, porque o público que assiste a isto não é burro. E já viram ainda como bem, é que são os penaltis. Não, já viram como é que são os penaltis do Porto. Há pelo menos 4 neste campeonato que são feitos por ex-jogadores do Porto que estão emprestados. E os que não são marcados, olha, tens 2 sobre o Marega. Eu já sei que são coincidências. No Porto acontece sempre. Mas são coincidências. Aparecem sempre estas coincidências. Tens a noção do que estás a dizer. Este penalti que é feito agora, que ele leva um chute no Arco do Triunfo, é inacreditável, a bola já lá não está. E estás a dizer o quê? Ele dá-lhe um chute, não sei para quê. Para quê? Porque ele tenta chutar a bola. A bola já lá não está. Mas o Taremi antecipa-se. É a mesma coisa que faz o Paulinho. Tudo bem, eu vou fingir que acredito que isto é tudo a sério. Porquê? Agora, eu vou dizer uma coisa. Estás a pôr em causa a integridade do jogador. Eu estou a pôr em causa nada. Estás a pôr em causa a seriedade. Só coincidências. Mas só acontece com o teu clube. Não digas isso, fica-te mal. Não fica mal, fica bem. Fica bem. Eu só queria dizer uma coisa. O Porto pode fazer o que quiser, estás a pôr em mas causa nós não somos burros. Estás a pôr em causa o jogador de Famalicão. Estás a pôr em causa a seriedade do jogador de Famalicão. Eu não sei o Benfica, mas eu não sou burro. Eu olho para aquilo e percebo o que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Aquilo que tu vês. O que é que está a acontecer? Aquilo que tu vês ali. Porque o jogador esteve no Porto, estás a querer dizer alguma coisa. Diz. Não esteve. Ou assumes ou calas. Aquilo que tu vês. Não, eu já disse aquilo que tinha a dizer. Então o que é que tens a dizer? Aqui à frente do país todo já disse. Olha, que há coincidências que só acontecem ao Porto. Pelas minhas contas, vamos na 4ª coincidência. Portanto, olha, são coincidências, não acontecem ao Sporting. O Porto, nesta época, em relação à arbitragem,
a equipe mais penalizada. É muito prejudicada. Queres ler os jornais? Só falta pôr os árbitros a vestir azul e branco. André, e já agora estamos também já a promover, porque temos imagens dos confrontos que aconteceram hoje entre adeptos de claques do Benfica e do Sporting. Houve adeptos da claque Diabos Vermelhos que atacaram adeptos da claque Torcida Verde. Temos imagens desses confrontos e vamos mostrá-las a qualquer momento neste Pé em Risto, mas ainda sobre esta questão dos penaltis, afinal, as regras, pegando naquilo que disse o Aníbal, André, têm ou não sido cumpridas quando são assinalados tantos penaltis ao Porto? Mariana, vamos dividir este assunto em 3 questões. Primeiro, o Porto é a equipa mais prejudicada do campeonato. É mentira. Ponto. Acabou. Não vale a pena. O Aníbal Pinto pode repetir aqui 1000 vezes. É mentira. Não vale a pena. A minha teoria mantém-se que vamos chegar ao final do campeonato e os custos-benefícios, mais coisa, menos coisa, estão ela por ela. Já agora, queres um penalti que não foi penalti? Marega contra o Marítimo. Já aqui uma vez até tu reconheceste e disseste, bem, mas esse não teve influência no resultado. Portanto, já houve. Houve penaltis por marcar também. Também é verdade. Aníbal, ninguém nega que há penaltis. Mas também quero dizer aqui uma coisa. Perguntas-me assim, ficaram penaltis por marcar a favor do Porto? Ficaram. Olha, por exemplo, também tivemos a semana passada um penalti que ficou por marcar sobre o Francisco Conceição. Mas contra o Sporting, em confronto direto, houve um penalti que ficou por marcar. Sabe o que é que isso queria dizer? Valeu o erro da Aníbal, passada. eu já ouvi essa história muitas vezes. No confronto direto, primeiro jogo na primeiro Sporting Porto desta época, fica um penalti por marcar a favor do Sporting. Queria dizer que o Sporting já era campeão. Mas isto é a narrativa que tu tens, que eu não concordo. Digo eu, pronto, mas lá está. O que tu dizes é lei e é verdade. O que eu digo não interessa para nada. Pronto, é da vida. Agora, dizes tu que o Porto é a equipa mais prejudicada do campeonato. É mentira. O Porto já foi prejudicado, o Benfica já foi prejudicado, o Sporting já foi prejudicado e depois todos também já foram beneficiados. É uma conversa que para mim não dá. Eu já sei que tu, por exemplo, dizes que estatisticamente, agora eu não tenho aqui nada a dizer sobre essa questão, diz assim, estatisticamente, se o Porto tem 15 penaltis, se amanhã houver um 16º não se marca. Marca-se, sim senhora, mas tu és o mesmo homem que veio aqui dizer que o Benfica jogava sempre contra 10. E aí já te interessava a estatística. Agora pergunto-te, até se amanhã for para expulsar um jogador do Porto contra o Benfica, não se pode, porque já houve muitas expulsões contra. É que tu não podes ter um peso no início do ano. Tu não podes ter um peso no início do ano, um peso a meio e um peso no fim. Eu tenho sempre o mesmo. Já te disse, Francisco Conceição, jornada passada, ficou um penalti por marcar. Não o pudemos comentar aqui porque tivemos um episódio tristíssimo para o futebol português. Mas se tivéssemos, eu tinha-te dito, ficou um penalti, e sou o primeiro a dizer no programa de hoje, ficou um penalti por marcar sobre o Francisco Conceição. Como, por exemplo, esta semana, já lá iremos, ficaram 3 contra o Sporting. Com uma diferença substancial, sabes qual é? A questão que eu coloco aqui, Mariana, deixa-me só dizer isto. Quando é prejudicado, perde pontos. Quando é beneficiado, não ganha... Mariana, não ganha pontos. Eu não e o posso Sporting entrar, é ao contrário. Eu não posso entrar nesse jogo. O Sporting, quando é prejudicado, não perde pontos. Olha, há um amigo meu que diz que é porque mesmo roubado jogamos mais à bola. Eu por acaso não vou por aí, mas há um amigo meu que diz assim, olha, tiraram-nos 3 penaltis e 2 expulsões e mesmo assim jogámos. É a diferença. Mas eu não vou por aí. Mas expulsaram um. Eu só quero dizer uma coisa. Eu só quero dizer uma coisa. E mal expulso. Tu dizes que a gente está sempre a fazer coação sobre os árbitros. Eu agora quero aliviar os árbitros. Quero fazer aqui uma coisa que é, sem dizer o nome de nenhum deles, quero aliviar. Quando os senhores árbitros virem os jogadores do Porto a caírem 5 ou 6 vezes na área, marquem o que tiverem que marcar. Se for penalti para o Porto, marquem o penalti para o Porto. Mas se eles forem sempre caindo, porque o ritmo a que caem os jogadores do Porto, não é normal. E portanto é assim, olha que o Sporting não ficou a ver nada. Aníbal, e com uma vantagem, grito. Digo-te mesmo. Até o Jesus diz, vais com pau. Aníbal, digo-te mesmo. Agora, há uma coisa que para mim é evidente. Os árbitros estão sob pressão cada vez que um jogador do Porto cai na área. E, portanto, eu aqui quero dizer uma coisa. Eu não acho que o Porto tenha sido beneficiado nem prejudicado esta época. Teve os seus momentos em que foi ajudado, como em Alvalade foi ajudado, contra o Marítimo foi ajudado, não foi o suficiente, e teve jogos em que foi prejudicado, como a semana passada. Queres mais direto a arbitragem também que Sérgio Conceição foi castigado, mas Sérgio Conceição, e é para o treinador do Porto que vamos olhar, recorreu à estratégia de João Palhinha para tentar estar no Clássico. O treinador do Porto recorreu da suspensão de 21 dias para o Tribunal Arbitral do Desporto e interpôs uma providência cautelar. O objetivo é congelar o castigo para poder estar no banco no jogo com o Benfica na próxima quinta-feira. É a mesma estratégia que permitiu a João Palhinha defrontar o Benfica quando foi castigado por ter visto o 5º cartão amarelo na Liga. Sérgio Conceição espera agora pela decisão do Tribunal para saber se vai poder estar no banco no Clássico da jornada 31 do campeonato. João, é legítimo da parte de Sérgio Conceição que tente a mesma estratégia que foi utilizada por João Palhinha? Olha, eu acho graça a isto, sabe, Mariana?
eu lembro-me das pessoas do Porto andarem a dizer mal do Sporting e do Palhinha porque tinha recorrido a estes processos. E agora recorrem aos mesmos. Mas quer que eu lhe diga a verdade? Eu acho que é legítimo. Porque se pode beneficiar se o Palhinha pode beneficiar disto, não há razão para que o Sérgio Conceição ou outro jogador qualquer de outro clube não possa recorrer há menos hipóteses disso acontecer, porque, entretanto, por causa do caso Palhinha, houve uma mudança nos regulamentos. Já houve uma mudança no regulamento e se calhar o Sérgio não vai ser aprovado. Eu também já li isso. Mas seja como for, perguntou-me se era legítimo. Sim. Eu acho que legítimo é. Não tenho nada contra isso. Aliás, eu gostava que o Sérgio Conceição estivesse no banco e até já mandei um mail, um SMS hoje para o Benfica, a pedir para reforçarem o seguro de instalações, porque, como ele costuma partir tudo, eu já pedi para... Diz isso sem te crescer o nariz. Não. Diz isso sem te crescer o nariz, João. Eu prefiro que o Sérgio Conceição esteja no banco. Eu já mandei um SMS a pedir para reforçarem os seguros. E também preferias que jogasse Corona, que é para lhe dar pau. Nós temos até um problema, porque eles normalmente, como o Sérgio Conceição enfim, não se comporta como as pessoas normais, no banco, não é? Aquilo partem tudo. E eu já pedi para... Atira com garrafas, faz coisas assim. E parte alguma coisa. A garrafa é de plástico. Não sei, se calhar não parte. Pode é poluir. Se calhar não parte. Ou poluir. Não, poluir não. Pode é poluir, atirar plástico. Não, eu prefiro que o homem... Eu vou dizer uma coisa. Se calhar não parte. Eu vou dizer uma coisa que a ti te surpreende, porque tu não gostas de ganhar limpo, se calhar, e eu gosto. Não gosto de jogar limpo. Não gostas, pelo que estás a dizer, não gosto. Agora, eu vou-te dizer... Estou-te a dizer que ele não parte nada, não gosta de jogar limpo. Eu, como gosto de ganhar limpo, eu preferia que o Porto tivesse a melhor equipa, e que o Benfica tivesse a melhor equipa, e que tivessem lá os dois treinadores, os melhores artistas para ter o melhor espetáculo, e que o Benfica ganhasse limpo. À partida de Sérgio Conceição não vai estar, mas recorre àquilo que pode fazer, recorre aos tribunais, até às últimas instâncias. Faz bem, Aníbal, na tua opinião? Mariana, é obviamente que faz bem, ao contrário do que diz o João. Repara, o Futebol Clube do Porto criticou, mas quando viu que houve alterações e que houve decisões, aquilo que manda a boa tradição popular é quando nos podes vencer, junta-te a eles. Agora, aquilo que tem que fazer, obviamente, e esperemos que seja esclarecido. André, mas já lá vou. Tem que ser esclarecido se há regras para o Palhinha e regras para os outros jogadores. Espero que não haja. O Aníbal se houver, deve estar embaraçado. Este é um espetáculo que fica, que é, espero que não seja, a época e o campeonato do Palhinha. E, portanto, vai ter que haver... Só para quem nos está a ver também perceber, houve aqui uma alteração, porque o argumento que foi utilizado pelo João Palhinha, no caso Palhinha, foi de que não tinha tido a oportunidade de se defender. Desde então, desde que esse caso aconteceu, houve uma mudança nos regulamentos disciplinares, que neste momento, sempre que castigam alguém, um jogador ou um treinador, neste caso, dão hipótese, dão uma data, ainda antes de oficializarem o castigo, dão uma data para o técnico poder, neste caso, Sérgio Conceição, poder reagir e poder... E apresentar a defesa. E apresentar a direito defesa. Ao contraditório. E é por isso que aquele argumento que foi utilizado por João Palhinha e que fez com que a providência cautelar fosse aceite pelo Tribunal, neste momento esse argumento já não existe. Por isso é que acabam por ser diferentes os dois casos. Mas e vamos ver se qual é justo para ti. Mariana, tudo que sejam regras especiais e específicas para jogadores diferentes não é justo. E isso acho que toda a gente entende. Agora, eu só quando vir quer a decisão do Sérgio Conceição, quer a fundamentação... Na minha terra diz-se assim, está o baile armado, mas eu já explico por qual é a música que está a ser tocada. Porque André, achas que é contraditório da parte do Porto ter criticado quando o Sporting utilizou este recurso com João Palhinha e agora fazer o mesmo com Sérgio Conceição, sendo que também como João Palhinha este recurso é apresentado em nome pessoal, não é? Em nome próprio, por Sérgio Conceição? Não, é assim, eu lembro-me bem do que é que foi dito na altura, mas nem vou por aí, porque isso já é estar a cair no alçapão que nos estão a criar. E então eu vou só denunciar o que é que vai acontecer para a semana e na semana a seguir, para ficar aqui dito antes. Eu não sou bruxo, eu não sou vidente, nem sou muito dado a essas coisas. Mas já sabes. Mas eu já sei. E o Aníbal Pinto vai-me desmentir, vai-me dizer que eu estou a delirar, que isto é uma construção da minha cabeça, que eu sou um demagogo, no limite até pode dizer que eu sou um político, vai dizer qualquer coisa. Mas, Mariana, vamos ver o seguinte. Primeira questão. O Porto tem todo o direito, Sérgio Conceição, neste caso, tem todo o direito de recorrer à Justiça. Primeiro ponto, isto é uma verdade inalienável, que é incontestável, e o Sérgio Conceição, cidadão, tem todo o direito de recorrer. Mas o que é que acontece aqui? Nós já sabemos, mas tem o direito e deve exercê-lo se assim o entender. Nós já sabemos que houve uma alteração. E essa alteração vem no sentido de não se repetir o que aconteceu da última vez. Que foi o quê? Sem se apreciar o mérito de um determinado castigo, colocou-se em causa a forma como ele era feito. E, portanto, foi dito que o direito de defesa não tinha sido considerado.
Essa alteração vai dar que, desta vez, se seguir a mesma bitola da última, o resultado é diferente. Se o Aníbal Pinto fosse advogado, se o Aníbal Pinto fosse jurista, se o Aníbal Pinto fosse um homem inteligente, e ele é 3 vezes isto que eu acabei de dizer, estaria aqui a dizer isto para depois dizer para a semana, como já disse agora, que há um campeonato palhinha e um campeonato não palhinha. Mas nós ficamos já hoje informados do seguinte: houve uma alteração. E se o caso fosse em tudo igual, eu pergunto ao Aníbal Pinto, se o caso fosse em tudo igual, se fosse a mesma lei, o mesmo juiz, com esta alteração de regulamento, o que é que acontecia, Aníbal? Olha, o que não devia acontecer é ver alterações a meio do jogo. O que não devia acontecer é ver alterações a meio do jogo. Aníbal, eu fui apanhado de surpresa. Isso era uma conversa que nos levava para muito longe. Aníbal, agora, o que eu lamento e gostava que não ficasse era este campeonato como a palhinha. Vou aguardar serenamente, que o Sérgio Conceição tem todo o direito, provavelmente não estará na luz. Eu também tenho essa expectativa e, portanto, se tivermos um campeonato de palhinha, vamos ter que chamar o campeonato de palhinha. E do ponto de vista desportivo, por exemplo, entre um cartão amarelo em que o árbitro admite que errou e a situação de Sérgio Conceição, que há imagens que provam o comportamento que o treinador teve relativamente ao árbitro, pois há o que está escrito no relatório que Sérgio Conceição pode ou não admitir ter dito, olhando, por exemplo, para o caso de Ruben Amorim, mas olhando para esse ângulo, o ângulo desportivo, seria justo que o desfecho fosse o mesmo para Sérgio Conceição e para João Palhinha, terem a oportunidade de ver o castigo suspenso quando os factos são completamente diferentes, não é? Eu vou-te explicar, Mariana, o problema, infelizmente, é que a lei nem sempre é justa, mas tem que ser cumprida. O problema é este, é que lei e justiça são coisas diferentes. E há uma coisa que eu tenho alguma dificuldade para aceitar, para não dizer que não aceito, é que as regras mudem a meio do jogo. Isso é verdade, tens razão, subscreve. Mas subscreve também. Subscreve sem nenhuma dose de está aqui em causa. Subscreve sem nenhuma dose de cinismo. Pronto, André, é o que está aqui em causa. Totalmente o resto, infelizmente... Por isso é que eu disse que ele tinha infelizmente, e eu falo enquanto advogado, a lei nem sempre é justa. Mas nós podemos discordar da lei, podemos não conhecer a lei, mas temos que a cumprir. Mas não respondeste à minha pergunta, Aníbal. Eu gostava que respondesses. Com a alteração que houve a meio do jogo, e que eu digo aqui, Aníbal... Mas não devia haver. Não devia haver, mas não devia haver. Se não devia haver qualquer solução, a solução era não mudar as regras. Responde-me à minha pergunta. Tens razão, não devia ter mudado. Mas no momento em que o Porto intenta o processo, peço desculpa, que o Sérgio Conceição intenta o processo, essa alteração já houve. E tu, no programa de hoje, já disseste que isto não fosse o campeonato de palhinha. E, portanto, eu senti, fui apanhado de surpresa, mas eu senti uma narrativa. Nem é uma cartilha, eu senti uma narrativa. E assim, teve um cheirinho a narrativa e disse, espera aí, já vi o que é que o Aníbal está a fazer. Agora, digo-te já uma coisa, tens toda a razão. A regra não devia mudar a meio do jogo, porque como a Mariana separou e bem, nós temos a questão jurídica de um lado, a questão processual de um lado, e essa mudou, e temos a questão de substância do outro. E o que tu estavas a fazer não é comparar o amarelo com os insultos, não é isso que estamos a discutir. Agora, não vale a pena daqui a uma semana vir dizer que para o Sporting foi de uma maneira e para o Porto foi de outra, porque a alteração já houve. Eu não venho dizer daqui a uma semana, estou a dizer agora já. Pronto, antes de ver o resultado, aí também estamos de acordo. Estamos de acordo em duas coisas. As regras não deviam ter mudado a meio do campeonato. Vamos continuar também a olhar para Sérgio Conceição, mas agora de um outro ponto de vista, porque Sérgio Conceição está de saída do Futebol Clube do Porto. A CMTV sabe que o técnico portista não quer renovar contrato com o Porto. A ligação entre o treinador e o Porto termina em junho deste ano. Sérgio Conceição está descontente pelas sucessivas expulsões esta época. Acredita que esta situação prejudica a reputação que tem enquanto treinador e quer por isso mudar-se para o estrangeiro. Recordo que Sérgio Conceição foi expulso frente ao Moreirense pela quarta vez esta época, o que lhe valeu uma suspensão de 21 dias. Desta forma, Sérgio Conceição só tem o regresso ao banco marcado para a última jornada do campeonato. O castigo deixa o treinador fora do clássico frente ao Benfica na próxima quinta-feira. Para quem está de fora, João, nota-se que há um desgaste em Sérgio Conceição neste trajeto no Porto, ou não? Quer dizer, é assim, do ponto de vista do treino e do resto, parece-me que ele tem conseguido treinar a equipa e que tem conseguido resultados e, portanto, não me parece que haja assim nada de especialmente grave desse ponto de vista, do ponto de vista meramente desportivo. Do ponto de vista comportamental dele, de facto, quer dizer, ele revela um nervosismo que é... Eu não estou a contar com situações, agora falando a sério, no banco. Quando está no banco é normal, as pessoas reagem. Agora, eu acho que há uma cultura sistemática, que não é, a culpa não é do Sérgio Conceição, eu acho que é do Porto, neste caso. Acho que é uma cultura do clube, de fazer isto sistematicamente, com a ação, não sei, e portanto é normal que o Sérgio Conceição se sinta
Mas eu vou dizer uma coisa, Mariana, quando você fala da reputação, a reputação dele lá fora não é melhor. Você viu o que disse o treinador do Chelsea dele, não é? É que desmentiu tudo o que ele disse. Mas quem sente que tem a reputação em risco pelas informações que temos é o próprio Sérgio Conceição, claro. Ele em Portugal, o problema é este. Há bocado o André falava do penalti que não foi marcado ao miúdo, ao filho do Sérgio, no jogo que nós não podemos ver, ao Francisco Conceição. E de facto foi penalti. E agora, qual é o problema disto? É que com os jogadores todos a atirarem-se para a piscina, como agora parece ser a panagem do Porto, até já os árbitros começam a ter dificuldade. E o Sérgio Conceição... Mas o VAR tem alguma dificuldade. Vai sendo prejudicado por estas coisas todas que acontecem. Portanto, eu não me admiro que... Vamos lá ver, todos os treinadores têm desgaste ao fim de algum tempo. O Porto, durante muitos anos, tinha uma cultura bem definida. O treinador ficava 2, 3 anos, e depois saía. Ganhasse ou perdesse. Era mais ou menos isto. Que acontecia quase sempre. Eu julgo que a exceção foi o Fernando Santos, não tenho a certeza. Ficou 4 anos. Do resto eram 3 anos. E, portanto, o Sérgio, eu julgo que já vai no 4º ano, digamos, a segunda exceção. É normal que haja desgaste. Quer dizer, quer na relação com o próprio clube, quer na relação com os adeptos, quer na relação com os adepto, outros Aníbal, clubes. Compreenderias se Sérgio Conceição entendesse, como parece entender nesta altura, que já está no fim da linha em relação ao Porto, que é a altura de sair? Mariana, o Sérgio Conceição está numa 4ª época no Futebol Clube Porto com resultados fantásticos. Agora, o João está a falar das exceções. Tirando Jorge Jesus, que esteve 6 épocas no Benfica, nós temos que recuar à década do século passado, à década de 50, para encontrares um treinador que fizesse 4 épocas no Benfica. Vou-te dizer quem era. Eu não estou a dizer. Valdivieco. Disse alguma coisa, se calhar não diz nada. Se formos ao Sporting, temos que recuar à década de 40. Mas estamos a falar do Sérgio Conceição. Eu não te disse que era mal nenhum. O Paulo Bento não teve 4 anos. Posso estar enganado. O Paulo Bento não teve 4 anos. Eu posso estar enganado. Podem ter sido 3. Não, o que tivestes foi o José Zabo na década de 50. Estava a dizer de cabeça. Agora, repara, isto para dizer o seguinte. O Sérgio Conceição tem uma longevidade superior ao que é normal. Agora, que o Sérgio Conceição se sinta desgastado porque é sistematicamente roubado, é normal. Ainda vamos voltar ao futuro de Sérgio. Então ele insulta toda a gente. Ainda vamos voltar ao futuro de Sérgio Conceição. Vamos também, como já prometemos, mostrar as primeiras imagens dos confrontos que aconteceram entre adeptos do Benfica e adeptos do Sporting. Adeptos de uma claque do Benfica atacaram elementos de uma outra claque do Sporting. Vamos mostrar-lhe tudo a seguir uma curta pausa neste Bem Visto. Até já. And I'm feeling it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling menos normal, mais moca. Introducing the new Opel. Quem faz contas já sabe que pode contar com a poupança extra especial do Pingo Doce. Uma semana que preparamos para si com descontos imbatíveis no que mais precisa. Só amanhã, pouco metade do valor em Vita. É um alerta CM. São as primeiras imagens dos incidentes em Alvalade, esta tarde, entre adeptos do Benfica e do Sporting. A CMTV sabe que já foram identificados os adeptos encapuzados da claque do Benfica Diabos Vermelhos através das imagens das matrículas que foram filmadas pelas câmaras da empresa de segurança do estádio. Esta foi uma notícia avançada esta tarde pela CMTV. Segundo o Jornal Record, o ataque terá sido levado a cabo por 12 adeptos encapuzados que se deslocaram em 2 carros e uma moto. Destes incidentes resultaram feridos que tiveram de receber assistência médica. A PSP confirma oficialmente ter recebido várias queixas de testemunhas e já tomou conta da ocorrência. O Sporting já reagiu de forma oficial. O Clube de Alvalade repudia o que considera serem atos de violência gratuita. Acrescenta que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português. O Benfica também diz repudiar qualquer ato de violência, seja provocado por adeptos do Benfica ou de qualquer outro clube. Apela ainda
ainda a que estes acontecimentos sejam punidos pelas autoridades. Estas são as primeiras imagens dos incidentes, já numa altura em que os adeptos do Benfica já não se encontravam no local onde aconteceram as agressões, mas conseguimos ver ainda alguns adeptos do Sporting, da claque Torcida Verde, que foi atacada por elementos do Benfica. As matrículas foram identificadas pelas câmaras de segurança e percebemos que esta zona é no estádio José Alvalade. É possível ver o estádio José Alvalade e estas são as primeiras imagens, talvez num plano um pouco mais agora aproximado. Talvez alguns dos elementos que ainda estão ao fundo possam ser da claque Diabos Vermelhos. Aqueles que estão mais perto das imagens consegue perceber-se que estão vestidos com t-shirts da claque Torcida Verde. Os que vemos mais ao fundo é difícil identificar. Aquilo que sabemos é que foram os adeptos da claque Diabo Vermelhos que vieram para junto do estádio José Alvalade, sabiam que lá estavam os elementos da claque Torcida Verde a preparar também o próximo jogo do Sporting, que é já na próxima quarta-feira, e costumam estar naquela zona. Tiveram essa informação os adeptos da claque Diabos Vermelhos vieram para esta zona e aqui aconteceram as agressões com alguns adeptos do Sporting a terem mesmo de ser assistidos. Estas são as primeiras imagens que estamos a mostrar em Alerta CM. Aconteceu este incidente esta tarde e acontece também, André, numa altura em que nem sequer há público nos estádios. O que é que estes acontecimentos que continuam a marcar o futebol português querem dizer do estado do nosso futebol? Mariana, antes de mais, eu quero te dizer o que é que para mim tem significado no futebol. Para mim tem significado no futebol o Iazaldo, o Manel Fernandes, o Jordão, o Damas, o Balakov, o Cristiano Ronaldo, o Figo, o Bento, o Zé Alexandre, mas também tem o Eusébio, o Coluna, o Rui Águas, o Rui Costa, o Chalano, o Bento e o Madgero, o Vitor Bahia, o Paulo Futro, o Deco, o Ricardo Carvalho, o Oliveira, entre outros. E para mim o que é que não tem valor no futebol? O que não tem valor no futebol é esta gente. E eu queria deixar uma palavra ao Benfica pela reação que teve, porque a do Sporting estou extremamente solidário, mas o Benfica aqui foi limpinho naquilo que veio condenar. E queria dizer que nós temos que olhar para estes factos. Eu ouvi algumas coisas a serem comentadas, que se tratavam de combinações, mas vamos tentar situar as coisas. Esta claque da Torcida Verde é conhecida por ser uma claque extremamente pacífica. Dos meus tempos de convivência no estádio antigo de Alvalade e no estádio novo do Sporting, era considerada a claque mais calma, mais tranquila, a dos cânticos, a dos homenagens. E a informação que eu tenho, e se estiver errado eu peço desculpa, mas a informação que eu tenho é que eles estavam a preparar uma homenagem, a meio da tarde de um dia de semana, uma homenagem a quem faleceu em acidentes e durante a Covid. Era isto que estas pessoas estavam a fazer. Estamos a ver as imagens, André, pode explicar aquela tarja grande que vemos junto aos adeptos do Sporting? Poderia ser essa tal homenagem sobre a qual estavas a falar? A informação que eu tenho, Mariana, é que se tratava de uma homenagem a gente que nos deixou. E aqui, obviamente, que é um in memoriam, como nós vemos nos Oscars e noutras cerimónias, como faríamos uns pelos outros por amizade, pela convivência que nós temos. Mas eu quis sublinhar isto para dizer o quê? Esta claque, a Torcida Verde, pode amanhã fazer um disparate. Pode amanhã ter um ato de violência, pode amanhã ter uma coisa errada, eu vou ser o primeiro a estar a condenar. Mas das claques todas que eu conheci em Alvalade, eles são mesmo conhecidos por serem uma claque pacata, tranquila. Até são a menos numerosa, mas são aquela que é mais... É aquela que é mais pura no sentido dos valores do desporto, se me permitem a expressão, que não é como ao lado. O que eu quero dizer aqui é que não se tratou aqui de nenhuma combinação, como eu ouvi alguns comentadores citarem. Não se tratou aqui. Isto é um ato que é feito a meio da semana. Uma coisa completamente esporádica. Foi combinado, obviamente, pelos elementos da claque do Benfica, não é? Da claque de Diabos Vermelhos. Esses elementos combinaram, porque foi uma ação concertada e vieram a esta zona. Isso foi combinado, foi também isso que sim, foi... Sim, mas não, foi dito por jornalistas isso que tu estás a dizer, mas por comentadores não foi isso que foi dito, e eu queria aqui dizer, para deixar bem claro, os jornalistas disseram sempre conforme tu acabaste de dizer, combinado entre aquelas pessoas. Eu nem sequer quero associar aqui a claque do Benfica ao Benfica. Eu tenho a minha opinião de princípio de que o Benfica devia legalizar as claques, eu já disse, isto não é para estar com nenhuma insídia, já disse várias vezes, há 4 anos que ando a dizer isto aqui, mas eu não vou associar ao Benfica ao que estas pessoas fizeram. Só quis deixar aqui bem claro que não se tratam nem de provocações, nem de combinações para a pancadaria. Não foi isso que tu disseste, Mariana, não foi isso que os outros jornalistas que eu ouvi falar disseram, mas ouvi pessoas a comentarem que isto era lá coisas das claques. Não.
esta claque estava a fazer uma homenagem, não é fazer aqui santos e anjos e diabos, não tem a ver com isso. É mesmo factual e justo dizer que isto é são 3 pessoas ou 4 que estão a preparar uma homenagem e são atacadas por 16 pessoas. E hoje aconteceu daquele lado da segunda circular, mas infelizmente o tempo tem-nos dito que estas coisas já levaram a homicídios, já levaram a desgraças de famílias inteiras, já levaram... E quer dizer, nós não podemos ser complacentes com este tipo de comportamentos. Não há espaço no futebol português para esta gente. E aqui, eu volto a dizer, o Benfica hoje teve bem ao condenar e pedir veementemente que a justiça opere e que haja desta maneira. No passado, nós temos que, de uma vez por todas, nós várias vezes somos questionados por imagens destas, já é cansativo, é insuportável. Quando os estádios abrirem, eu quero levar a minha filha ao estádio. E eu fico a pensar 2 vezes se o devo fazer. Isto é em Alvalade, na Luz, no Dragão ou noutro estádio qualquer. Isto tem que acabar porque nós estamos sempre a dizer as mesmas coisas e aqui só há uma forma. As leis existem. Não vale a pena continuar a dizer que não existem leis. Existem grupos de trabalho. É uma questão das autoridades apanharem esta gente e delas serem julgadas. E nós, também nos comentários que vamos fazendo, não podemos ter medo de dizer estas coisas. E aqui no painel temos quem tenha experiência de não ter medo de claques e eu também quero dizer que também não o tenho. E, portanto, quero dizer que é assim. Eu não associo o Benfica a isto. O Benfica não tem nada a ver com isto e demarcou-se bem. E ainda bem que se demarcou porque permite-me estar a dizer isto. Agora, já é cansativo estar sempre a dizer a mesma coisa. Esta gente já foi identificada, tem que ser condenada de forma cabal. Nós tivemos em Alcochete um problema com uma claque do Sporting, com o próprio clube, que não gerou mortes, gerou feridos, foi uma vergonha para o Sporting, nunca o escondemos, e que deu acusações de terrorismo, acusações gravíssimas, e ainda bem que essas acusações uns foram condenados, os que tinham que ser ilibados foram ilibados. Eu só peço é que sejam implacáveis também neste caso. Os casos de adeptos esfaqueados, de adeptos agrícolas, têm que acabar. Isto não tem nada a ver com futebol. Aliás, estas pessoas não são adeptos do Sporting, do Benfica e do Porto. Estas pessoas não são adeptos de futebol. São pessoas que andam ali num caldo de cultura à procura de confusão e procuram emoção na desgraça da vida dos outros. Neste caso, houve uma emboscada da parte destes adeptos desta claque, que são as informações que temos. Foi uma emboscada planeada para atacar os adeptos da torcida verde que estavam aqui junto ao estádio José Alvalade. João, a reação que o Benfica tem é tudo o que tem ao alcance para fazer numa situação destas? Fez tudo o que podia fazer para combater este tipo de episódios? Na tua opinião? Bom, 3 coisas. A primeira, eu quero repudiar completamente este tipo de acontecimentos. Não é só repudiar, isto envergonha profundamente quem gosta de futebol. Nós, no último programa, nem conseguimos discutir futebol. Estávamos aqui os 3, não conseguimos. Agora temos esta coisa que é... O André disse praticamente tudo. Portanto, eu subscrevo o que o André disse, mas vou responder também concretamente à sua pergunta. A mim nunca ninguém me verá defender... Isto é uma coisa... Isto deixa-me tão envergonhado, que eu, se o Benfica pudesse expulsar esta gente de ser sócio, se descobrisse quem eram, isto é uma vergonha. Estão identificados. Portanto, pronto, não, mas a polícia identificou-os, não é? A polícia é que os tem que identificar. Estão identificados. Eu não sei se é permitido, mas era o que eu faria, porque eu tentaria promover, porque isto é uma vergonha. Estas pessoas não gostam de futebol. Isto não está em causa se foi combinado, se não foi. Quer dizer, é uma vergonha. E são 12 pessoas, segundo eu ouvi alguns jornalistas dizer. Que há é que 12 pessoas, felizmente que o Benfica reagiu imediatamente, logo que souberam do incidente, não é? Também não sabiam. Houve um adepto do Sporting que foi ferido com uma arma branca. Não, mas felizmente que reagiram logo, e eu lamento e espero e desejo as melhoras, evidentemente. Isto para mim é uma coisa que me dói e que me incomoda muito. Agora, em relação à pergunta que a Mariana fez, que é uma coisa diferente, as informações que eu tenho, eu sou favorável, como é sabido, o grupo onde eu estou integrado de benfiquistas, o Benfica é bem maior, nós somos, tal qual o André disse agora, favoráveis à legalização das claques. Muito bem. E temos até pessoas especializadas nessa área. Então. Agora, a questão, as informações que eu vou tendo, enfim, não sou advogado, como é sabido, não sou jurista, mas por acaso, depois de ouvir isto, fui a correr pedir alguma informação sobre a legislação e o Benfica, para poder inscrever como claques as pessoas que estão nos tais grupos organizados de adeptos, é suposto que as pessoas queiram. Quer dizer, não é independente da vontade das pessoas. É verdade, é verdade. E no caso do Benfica, as pessoas não têm querido, não querem, claramente. Aliás, hostilizam a direção até no passado. Eu até estou à vontade, porque numa direção da qual fiz parte, fui vice-presidente, já com o presidente Vieira,
nós chegámos a ser praticamente sequestrados dentro do estádio e tal, pelas claques e até com algumas chatices. Mas, e, portanto, eu sei que isto é difícil, mas, quer dizer, eu apelo às pessoas das claques para se legalizarem, porque facilitam a vida ao clube. O clube deve ter claques. As claques, do ponto de vista desportivo, são importantes, João, apoiar o clube, etc. Posso acrescentar uma coisa? Eu acho rapidamente, André, muito para rapidamente. também o Aníbal. Eu queria só acrescentar uma coisa, João. As claques, se legalizarem, ajudam-se a elas próprias. Porque eu sou um defensor das claques. E se elas se legalizarem, entram dentro de uma alçada legal que permite defender as próprias claques mas de membros de classe eu preferia que as claques fossem legalizadas. Eu gosto das claques, quero que as claques existam. Mas para mim, estes incidentes, isto é completamente impróprio, está fora. Toda a gente... Posso terminar? Eu prometo que há uns 15 segundos. O problema é este. Há em todos os clubes, eu gostava aqui de mencionar uma pessoa que falou do Porto, do Futebol Clube do Porto, que falou esta semana aqui, na CMTV, e que disse o seguinte. Ele lembrou os episódios em que morreram o sócio do Sporting. Eu estava no estádio, aliás, assisti, infelizmente, em direto a isso. Estás a falar do Rodolfo Reis, que elencou vários do episódios quando estávamos a falar sobre a questão da agressão de Pedro Pinho a um jornalista. E ainda vamos falar sobre isso, por isso se calhar... Não, eu estou a falar agora... Eu queria dizer isto porque o Rodolfo, que foi jogador e capitão do Porto durante muitos anos, disse uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber. Ele falou de vários casos do Benfica, do Sporting, para justificar que nem sempre as direções do clube têm nada a ver com isto. Sejam sócios do clube, sejam só adeptos, sejam claques legalizadas ou não legalizadas. Porque as pessoas são cidadãos individuais e, portanto, tomam atitudes que não são controláveis pelos clubes. É importante deixar isto claro. Sim. E eu queria deixar esta nota. Não têm responsabilidade neste tipo de incidentes? Mariana, vamos ver. Primeiro, lamentar naturalmente mais agressões que são são cobardes normalmente, com desequilíbrio, número de pessoas. Infelizmente são frequentes entre as claques do Benfica e do Sporting. Ainda bem que o Futebol Porto, neste caso concreto, não está envolvido. Naturalmente que eu espero... Isto é descaramento para dizer isto, mas... Não é preciso. Ainda bem, neste caso. Aníbal. Então não é bem. Mas posso falar? Tu falaste. Peço desculpa. Meia hora. Ninguém te interrompeu. Meia hora não falei meia hora. Foi meia, não faltou muito. Não exageres. Mariana, vamos ver uma coisa. Lamentar isto, ficar satisfeito, obviamente, de não ver a claque de Futebol Clube do Porto, neste caso concreto, lamentar isto. Agora, a tua pergunta é muito simples. Ao contrário do que diz o João, que para legalizar as claques, e estamos todos de acordo que é importante legalizar, que é importante que as pessoas autorizem. Bom, isso é verdade. Agora, o que também não deixa de ser verdade é que o Benfica, dizendo que não tem claques organizadas, financia as claques. E, portanto... Tens prova de que financia as claques? Desculpa, João, tens prova? Tenho. Tu és advogado, mostra as provas. Não as trago cá hoje, mas posso-as trazer. Mas tens alguma dúvida que paga provas. Autocarros, paga gasolina... Deves ter provas, eu gostava de mostrar umas provas. Mas, quer dizer, eu até podia acreditar em ti, mas o que tu estás a fazer é muito feio. Vais falar outra meia hora? Não vou falar. Então tu também assim, passas o tempo a interromper. Feio ou bonito? Porque é que eu não tenho de interromper? Eu não te interrompi porque isto das claques e destas agressões são coisas sérias. Olha, João, estou eu a falar. Desculpa. Obrigado. A Mariana fez uma pergunta clara. Os clubes têm responsabilidade. Um clube como o Benfica, que não legaliza as claques... Tem responsabilidade neste evento, neste ato. Claro que não tem. Claro que não tem neste ato. Agora, a pergunta da Mariana é muito mais abrangente. O que está aqui em causa é o seguinte. O Benfica tinha que se esforçar mais para legalizar as claques. Está em causa é tu inventares uma maneira de atacar o Benfica. Não estou a atacar o Benfica. Estou-te a dizer. Eu estou a dizer aquilo que tu estás a dizer, só que tu estás a esquecer uma coisa. Quando o Benfica diz não há claques organizadas, não lhes devia criar condições. Estás de acordo com isso ou não estás? Não os devia financiar. Não lhes devia dar bilhetes. Estou de acordo com essa tua afirmação. Então... É isso que queres? Sim. Eu estou de acordo com essa tua Pronto, então é o que eu estou a responder à Mariana. Mas daí a dizer que há provas que o Benfica não sei se apoia, se não apoia. Pronto, agora, o importante é o seguinte, isto é um caso de polícia naturalmente, as pessoas estão identificadas, o Ministério Público tem que fazer aquilo que a lei impõe, que é abrir um inquérito, e estes senhores não têm que ser condenados, aí eu corrijo o João, têm que ser julgados, corrijo o André, têm que ser julgados.
Tem direito à presunção de inocência, tem direito a defender-se, se estão identificados, se houver provas inequívocas, naturalmente, então, depois do julgamento, terão que ser condenados. Agora, há comentários. Também para uma outra polémica, que também já é um caso de polícia, aconteceu no jogo entre Sporting e Nacional. A PSP identificou os adeptos que estiveram nas garagens do estádio José Alvalade durante o jogo entre Sporting e Nacional. A CMTV divulgou estas imagens que mostram os adeptos junto a um portão entre as bancadas e o relvado do estádio. A PSP explica agora ao Jornal Record que estes adeptos estavam a furar um perímetro de segurança desportivo, por isso foram identificados pela PSP, que fez uma participação ao Ministério Público. Estes adeptos incorrem numa pena que pode ser de uma multa ou até 1 ano de prisão. Neste outro vídeo é possível ver a presença de um forte dispositivo policial. Além da participação ao Ministério Público, o Conselho de Disciplina também deve abrir um processo de inquérito com base na informação que consta dos relatórios da polícia. O Sporting corre, por isto, o risco de ser castigado com uma multa. Uma das claques do Sporting, o Diretivo 21, publicou nas redes sociais outras imagens que agora vamos ver deste apoio durante o Sporting Nacional. É possível ver dezenas de adeptos dentro das garagens do estádio José Alvalade. Estas imagens motivaram críticas nas redes sociais porque muitos destes adeptos não usavam máscara. Adeptos do Sporting provocaram também uma inundação no balneário da equipa. Segundo o Jornal Record, vários elementos entraram nas garagens do estádio José Alvalade, onde permaneceram no decorrer do jogo entre Sporting e Nacional. O uso de artefatos pirotécnicos fez acionar as cortinas de água e cortar as correntes elétricas nos elevadores. A situação aconteceu enquanto os jogadores estavam em campo, mas acabou por inundar o balneário. A PSP recolheu as imagens de videovigilância. Os adeptos responsáveis por este incidente foram identificados pela PSP. O Sporting ainda não tem uma estimativa dos danos causados. Em relação à presença, André, daqueles adeptos bem perto do relvado do estádio José Alvalade, há a polémica relativamente à responsabilidade pelo parque de estacionamento. Para ti, o Sporting, enquanto organizador do jogo, tem ou não a responsabilidade por aquela presença que foi ilegal? Tanto é que os adeptos foram identificados e incorrem mesmo numa pena que pode ir até 1 ano de prisão. Vou responder à tua pergunta diretamente, mas antes disso quero só deixar um cordão sanitário moral relativamente ao que estávamos a discutir antes e o que estamos a discutir agora. Sim, o Sporting tem responsabilidades, sim, estas pessoas têm que cumprir regras, como todos os outros cidadãos têm que cumprir regras, não pode haver exceções, mas aqui nós estamos a falar de manifestações pacíficas de alegria, estamos a falar de manifestações que incumprem com regras, isso não há volta a dar sobre isso, mas nós estamos a ver gente a extravasar alegria. Não podem estar ali. Não podem estar ali. Têm que usar máscara, mas eu diria que de todos os males do futebol português, fosse um grupo de adeptos a cantar músicas satisfeitas por causa da sua equipa estar a triunfar, e os males do futebol português estavam muito bem. Ainda assim, respondendo à tua questão, sim, o Sporting tem responsabilidades e vai melhorar. Podem ter a certeza que ninguém ficou alheio àquilo que se passou. Nós estamos numa fase de desconfinamento. Há excessos. Isto é um excesso, não quero dizê-lo de outra maneira. Porque aqui não interessa se é futebol ou outra coisa qualquer. Se as pessoas estão a ceder sem regras, uma pessoa que está a ver um jogo de basquete ou de handball ou de futebol, ou que foi ver os seus familiares, ou que quer fazer uma manifestação pacífica ou ir à praia, tem os mesmos direitos que estas pessoas e as mesmas responsabilidades também. E aqui há claramente um quebrar de regras. Eu só queria deixar bem separado o que são fronteiras da emoção a ser extravasada, e isso foi o que aconteceu ali. O Sporting tem que reforçar dentro do que lhe é possível. Também conhecendo o estádio, não é assim tão difícil chegar ali como se pensa. Infelizmente, estas coisas, aliás, não é novo no Sporting haver estes problemas, mas eu queria deixar aqui uma fronteira bem clara entre o que é uma extravagância de felicidade e o que é um excesso e uma violência, uma agressividade. E, portanto, aqui, sim, de facto, o Sporting tem responsabilidades, mas, enfim, no próximo jogo em casa, se tudo correr bem, o Sporting estará à beira de ser campeão, não é o próximo a de ser o seguinte, e nessa altura espero que estas imagens não se repitam, mas pelo menos aqui não há nenhum dano, a não ser a alegria desta gente. E, aliás, a nação sportinguista, que há 19 anos que não conquistava um título, está até muito contida na vontade que tem de manifestar o seu amor pelo Sporting e por este momento que estamos a atravessar, que é um momento que esperávamos há muito tempo. Nunca é fácil ser do Sporting, mas este ano tem sido extraordinariamente recompensador e as pessoas sentem uma vontade de extravasar isso, e num momento em que atravessamos um momento tão difícil na sociedade,
este incumprimento é a manifestação de um desejo e de um sentimento saudável. E, portanto, não desculpando, também não deixe de registar que uma coisa são as imagens que comentámos e que vamos comentar, outra coisa é ver gente a extravasar alegria. Mas sim, Mariana, temos que reforçar esta questão da organização, mas também não se fez mal a ninguém. Aníbal, estas imagens que estamos a ver mostram algum facilitismo da parte do Sporting ou não? Mariana, se não foi um facilitismo, foi uma falha. Nós estamos a falar aqui num crime, não é um crime grave, que é o acesso indevido ao recinto esportivo, punido com 1 ano de prisão. O Sporting não sei se facilitou ou se falhou. É evidente que estamos numa época de confinamento, se calhar a segurança está facilitada. Não é suposto. Quando eu pergunto sobre facilitismo, também a falha está relacionada, não é? Não estava a perguntar sobre um facilitismo propositado. Estava a perguntar se é normal, se Mariana. É que falhou. Há menos receita, há que tentar compensar nos custos. Eu tenho que concordar com o André diz, no que respeita. Há aqui uma falha, há pessoas que não têm máscara, não há distanciamento, infelizmente o Covid ainda não acabou, é uma maçada para todos nós, mas tem que ser cumprido. Agora, também entendo a necessidade destes adeptos, a euforia deles de tentar apoiar o clube. Devem fazê-lo, obviamente, cumprindo as regras, que não é nada fácil. Agora, Mariana, deixa-me só voltar atrás um minuto para dizer o seguinte, eu gosto pouco de desafios, João. E pediste-me provas, eu vou-te dar provas, eu gosto pouco que me puxem a língua. Então manda. E as provas é muito simples. É ir a uma situação que é sempre salutar, que é Correio da Manhã, ok? Sempre precisas saber alguma coisa, vais à net, Correio da Manhã. Tenho aqui uma notícia que tem como título: Vieira pediu à PSP para facilitar... Trabalhar bem o Departamento de Comunicação do Porto, está a trabalhar bem. Manda-te as coisas depressa. Sabes que o Correio da Manhã, eu tenho as coisas. Eles mandam-te as coisas depressa. Mas ainda não li e tu já estás... Não me desafiaste? Não quiseste provas? Não, já vou dar as provas. Está aqui uma notícia do Correio da Manhã. Então manda-me Nunca foi... Não tenho que te mandar, vou-te a ler. Então, Vieira pediu à PSP para facilitar com no-names. Depois de assumir ao Ministério Público que não conhecia os no-names, o Vieira foi arrasado por um relatório da PSP a que o CM teve acesso, em que isto tem a ver com as provas? Pode-se ler que o Vieira reuniu com a CLAC para lhes dar todo o apoio, deixando entrar as tochas na bancada da Luz. Despediu o chefe da segurança do clube por ajudar a PSP a identificar os criminosos e almoçou com o comandante da polícia para lhe pedir que facilite na presença policial juntos no meio. Muitos deles, entretanto, presos por droga, armas, roubo, incêndios, espancamentos, adeptos rivais. Notícia Correio da Manhã. Está esclarecido? Eu gosto de poucos desafios. Provas zero. Provas zero. Disseste que o Benfica estava a dar apoio. Onde é que está o apoio? Está aqui o Luís Filipe Vieira a pedir para facilitar o no-name. Tu inventas coisas. Tens a noção da gravidade desta notícia? Inventas. Tu reveste nisto? Inventas. Reveste neste comportamento? Inventas. Vai inventar para o outro lado. Olha, mas tu não compras o Correio da Manhã? Eu compro. Então deves comprar e deves ler. Tenho aqui. E deves ter uma coisa que é acesso às notícias do Correio da Manhã. Devias ter vergonha de uma notícia destas que ir pedir. Não sabes? Isso é mandado pelo Porto, sei lá. Mas é mandado pelo Porto aonde? Opa, é o Departamento de Comunicação do Porto. Eu não preciso de cartilha, pá. Eu preciso de Correio da Manhã para esclarecer. Eu trago a lei. Portanto, eu gosto pouco que me puxem pela língua. Sempre puxaste pela língua, levas troco. À vontade. Tens é que dizer a verdade. Não precisaste prova nenhuma. Prova. Dá prova. Mas tens alguma dúvida disso? Em relação às imagens do Sporting, deve ser responsabilizado o Sporting, na tua opinião, João? Sobre as imagens do Sporting, eu tenho a mesma posição que o André tem. Quer dizer, acho que, pronto, os adeptos estão a festejar, agora há pouca segurança nos estádios, mas não há dúvida que estavam dentro do estádio e, portanto... sabe a única coisa que não foi aqui dita e que eu acho graça, porque já aconteceu a semana passada. Semana passada a gente queixou-se e tal, porque, enfim, nós fomos apanhados aqui em direto, mas depois ouvi durante a semana os programas dos 2 GNRs que estavam lá quando o senhor lá, o agente lá, bateu lá no jornalista da TVI e nós havia pessoas a dizer os GNRs não fizeram nada e assistiram e tal, o que é verdade. Eu não sei se o André reparou, ou o Aníbal, que ali no estádio, por trás daqueles adeptos todos do Sporting, estava um cordão de GNRs. Ou de PSPs, não sei o que é que... Deve ser PSPs. Era um cordão enorme de polícias e também ninguém fez nada. Os adeptos foram identificados. Portanto, foram identificados, tudo bem. Mas o que eu acho piada é que ninguém impediu de lá estar durante o jogo e tal. Portanto, enfim, há aqui um certo laxismo, talvez, que se calhar quando o público voltar aos estádios vai ter que acabar. Mas enfim, eu subscrevo de uma forma geral o que eles disseram. Quer dizer, isto é
É uma situação em que os adeptos do Sporting estão particularmente contentes, o que é normal, e o clube tem estado a ganhar. Legítimo. E portanto, eu não vejo mal nenhum. E pouco comum, eu acrescento, e pouco comum. Vamos olhar também para outras Quer imagens. Quer dizer, está bem, mal lá, tens razão. Mas eu digo, não vejo, neste não caso, foi nenhum imagens chefe. desta tarde, vamos olhar também para outras imagens. O chefe da claque Super Dragões ameaçou a equipa de arbitragem do jogo entre Marítimo B e Canelas. Nesse jogo, 2 jogadores, um dirigente e um elemento da equipa técnica do Canelas foram expulsos. Vamos agora ver o momento em que Fernando Madureira ameaça o árbitro. Calma, que esse artista eu vou tratar dele. Vou tratar dele. Esta é uma vergonha, pá. Olha, isto é uma vergonha, pá. Olha para mim, artista. Olha para mim. Hoje roubaste-me aqui. Hoje roubaste-me. És um ladrão. Olha, és um ladrão, pá. Roubaste-me aqui hoje. És um ladrão. Depois para Viana, para subires, vais descer outra vez, pá. Aníbal, dá um mau exemplo o chefe da claque dos Super Dragões com este episódio? Mariana, era preferível que isto não existisse. Agora, há uma coisa que eu tenho que ser em abono da verdade. Eu, ouvindo isto com atenção, não vejo ali exatamente uma ameaça. Vamos ver. A ameaça... Quando diz vou tratar dele, não consideras uma ameaça? Não, porque é preciso ouvir o resto. Ele diz assim, foste para Viana para subir, mas vais descer de categoria. Eu já traduzo. O que está aqui em causa é o seguinte, a ameaça implica um mal importante. Se eu disser a alguém, vou tratar de ti, vou fazer queixa no tribunal... Estás a falar como advogado. Estou a falar como advogado. É que cidadão. Os pressupostos do crime de ameaça... Não, fizeste-me uma pergunta. Aquilo é bonito? Eu perguntei não se estava um mau exemplo, sim. E eu disse que não. E disse que dá um mau exemplo e que faria que isto não acontecesse. Agora, é diferente dizer que o Fernando Madureira, ou o chamado macaco, ameaçou o árbitro. Vamos ver uma coisa. Porque se ele não... Do ponto de vista legal, não é? Exatamente. E é desse que também nos importa referir. Porque como cidadão, vês ou não ali uma ameaça? Uma ameaça, repara, é uma ameaça que ele vai fazer tudo para que ele deixe. Repara, se alguém não está satisfeito com o desempenho de um árbitro, a maneira de reagir é tentar que ele seja penalizado descendo. Agora, se ele não dissesse mais nada, dissesse vou tratar dele, podíamos ter aqui uma série de hipóteses e imaginar para o campo que queremos. Agora, ele depois diz, porque eu também ouvi, foste para Viana para subir, mas vais descer de categoria. E, portanto, se ele fizer tudo para um árbitro que ele considera que não é eficaz, deixa, isso não é ameaça nenhuma. No mais, era melhor realmente que, como tantas vezes temos no futebol... É a emoção à flor da pele, é discordar com a arbitragem, nem sei neste caso concreto se há erros grosseiros ou não. Não é fácil conviver com erros, mas faz parte do desporto e temos que conviver. Há aqui